Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso grande debate comigo, Basileia Rodrigues. Essa é aquela edição que a gente chama nomes da política lá do Congresso Nacional para debaterem aqui na tela da CNN e, claro, não deixa de ser uma forma de conversarem com vocês, nossos espectadores. Hoje, os convidados são o senador Cleitinho, do Republicanos, e o deputado federal Rogério Correia, do PT. Tem muito o que falar. O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, participou de uma audiência no Senado para prestar informações sobre os descontos ilegais em pensões e aposentadorias do INSS, a fraude do INSS. Volney disse ainda que o Ministério desconhecia o tamanho do esquema até a operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União vir à tona. Ele destacou também que foi o governo Lula quem, segundo ele, chamou a polícia. Confrontado, o ministro também ressaltou que o início das fraudes aconteceu no governo Bolsonaro, datadas aí de 2019. Vamos ouvir? E é exatamente nesse momento, nesse interregno entre 2019 e 2022, que o ladrão entra na casa. Por que é que eu digo que o ladrão entra na casa? Pois não. Obrigado. Porque o fim da revalidação e a expectativa anterior que houvesse a revalidação fez com que cerca de 11 empresas se credenciassem, empresas novas, associações novas, se credenciassem no INSS. Essas empresas que mais tarde descobrimos, agora, durante a operação, descobrimos que eram 100% fraudulentas, a maior parte delas se estabeleceu nesse período. Olha, o nosso grande debate chama aqui nomes da política para falar dos assuntos mais importantes da semana. É o que fecha a semana aqui na CNN Brasil e, claro, o CPMI do INSS não poderia ficar de fora. Nesse discurso / depoimento feito às comissões ali no Congresso Nacional, o ministro passou por uma verdadeira prova de fogo e admitiu a possibilidade até de uma CPMI. Eu vou começar este primeiro bloco pelo deputado Rogério Correia, querendo saber do senhor, deputado, o senador Contarato foi o primeiro petista a assinar o pedido de comissão parlamentar mista de inquérito do INSS. Quem tem mais a ganhar com essa comissão, governo ou oposição? Essa assinatura do Contarato vai chamar outras assinaturas, outras adesões de petistas também, como o senhor? Boa noite. Boa noite, Basília. Boa noite, senador Cleitinho. É um prazer estar aqui na CNN novamente no debate com vocês. Olha, a posição do Partido dos Trabalhadores é de não existência desta CPI ou CPMI, porque nós não vimos necessidade em realizar a CPI ou CPMI. E por que isso? Porque está havendo uma apuração. Então, qual é a nossa opinião sobre isso? Tudo tem que ser investigado. Desde 2019, onde teve início esse processo, até 2025. Todas as entidades que fizeram desconto dos aposentados e que os aposentados nem sabiam desse desconto, precisam ser punidas, as pessoas responsáveis irem para a cadeia. E mais do que isso, como já determinou o presidente Lula, além de toda a investigação, é necessário que este recurso seja devolvido. Ou seja, estas entidades precisam, agora que o aposentado já está lá, em sua imensa maioria, dizendo que não permitiu desconto, que o desconto foi feito, essas entidades ou comprovam que havia, de fato, por parte do contribuinte, o aceite no seu desconto, ou então ela repõe esse recurso. Então, esse processo começa agora. Então, veja bem, o presidente Lula, sabendo disso, agora determinou a Controladoria Geral da União, que estava no processo, e a Polícia Federal para apurar até o fim das contas. Agora, é impressionante, porque são duas tragédias sociais no caso da Previdência, todas elas com início em 2019. A primeira tragédia foi a reforma da Previdência. Para vocês terem uma ideia, de lá até hoje, os aposentados perderam em torno de 400 bilhões de reais, porque eles tiveram aumentado o seu tempo de aposentadoria e diminuído o valor, que foi uma reforma da Previdência que nós, do Partido dos Trabalhadores,
fomos contra. Esse foi o primeiro grande assalto em relação aos aposentados, a chamada da reforma da Previdência. E agora vem essa outra, que é esta fraude nos descontos no INSS, que já dá um prejuízo de 2019 até hoje em torno de 6,3 bilhões de reais. Então, nossa posição é essa, apurar até o final. E nós achamos que uma CPI que tem um caráter extremamente político, em véspera de eleições, vai virar muito mais um debate político, uma guerra política, do que realmente ir a fundo nas investigações. Eu acho que a Polícia Federal tem todas as condições de fazer com a Controladoria Geral da União. Essa é a posição, portanto, tanto do Partido dos Trabalhadores, quanto também do governo do presidente Lula e do presidente Lula, que quer agora que cada aposentado seja ressarcido desta fraude horrorosa que nós assistimos a cada dia com um espetáculo maior e com muita tristeza, vendo que desde 2019 esse processo veio acontecendo, ninguém apurou e o presidente Lula agora sim diz, apure tudo, doa quem doer, serão punidos e que a Polícia Federal faça o seu papel livremente. Deputado, o senhor falou longamente sobre o esquema em si e como as iniciativas de investigação deste atual governo foram importantes para revelar a farsa que estava acontecendo dentro do INSS. Mas eu ainda fiquei em dúvida sobre uma possível mudança aí de conduta do governo, dos petistas, que agora estão aderindo à CPMI do INSS. Então, bem brevemente, que eu vou passar a palavra para o senador Cleitinho, em 10 segundos, o senhor vai assinar o requerimento? Eu sou contrário à existência da CPMI pelos motivos que eu falei. Sou a favor da apuração de tudo, mas acho que uma CPMI agora seria muito mais um palco de divergências políticas e um palco de disputa política, com riscos, inclusive, de virar um circo e não uma apuração, do que realmente contribuir para isso. Eu acho que ela tem pouco a contribuir e os organismos de fiscalização estão todos eles já fazendo essa averiguação. Essa é a minha posição e a posição hoje do Partido dos Trabalhadores. Agora, é claro, havendo uma CPMI, nós não vamos, evidentemente, deixar de participar. E lá vamos ajudar em todo o processo de apuração que for necessário dentro da CPI, tentando fazer com que ela não vire um palco político de quem é a culpa. Porque eu acho que isso está muito claro desde quando começou e agora quem é que realmente quer fazer a apuração e devolver esse recurso. Certo. Só peço que respeitem aqui os comandos em relação ao tempo, porque eu tenho que equilibrar aqui o tempo, o espaço de participação dos dois lados. Então, agora, o senhor, senador Cleitinho, também vai ter a mesma proporção de espaço no nosso programa para responder, se quiser, a esse questionamento sobre quem sai perdendo mais numa CPMI do INSS, o governo ou a oposição. O governo, por meio do líder e presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, Rogério Correia, está claro, né, o argumento de que isso começou no governo Bolsonaro. Então, uma CPMI do INSS vai puxar o fio, investigar desde lá o início. Não seria um tiro no pé da oposição partir para uma investigação como essa? Boa noite. Boa noite, Basília. Boa noite, nosso deputado federal, Rogério Correia. Feliz de ver você saudável, Rogério. Que Deus te dê saúde todos os dias. Eu acredito que não, Basília. Eu acho, como você perguntou de nada, quem está perdendo com isso é o povo. Porque está uma guerra de narrativa, de ficar colocando culpados, né? Foi o governo passado que foi culpado, é o governo presente. Eu acho que quem está perdendo com isso é o aposentado que foi roubado no passado, está sendo roubado no presente, e se a gente não dá um fim nisso, vai continuar sendo roubado no futuro. Então, quem está perdendo com isso é só os aposentados. Eu acredito que não tem problema nenhum a gente poder aderir a essa CPMI e começar a investigar, como o próprio Rogério está dizendo, em 2019. Eu acredito não. A gente tem que investigar desde 2016 a 2017, que começou ali com o Temer. E uma coisa que eu quero falar que ser justa aqui, até vi o presidente Bolsonaro dizendo que quando ele era presidente, pode ter tido fraude também no governo dele, pode, mas eu acredito que o Bolsonaro, como o próprio Lula, o Temer, até a Dilma, tem situações que não fiquem nem sabendo o que está acontecendo, porque um país do tamanho que é, e os presidentes acabam colocando as pessoas com a maior boa-fé do mundo, de colocar um ministro, os ministros vão lá e colocam os secretários, mas como eu estou na política agora, Basília, vendo tudo que acontece aqui,
O que mais tem dentro do Congresso Nacional aqui e dentro da política é um bando de lobista, um bando de vagabundo. Tem um tal de careca do INSS, vocês estão falando até que ele é bolsonarista. Para mim, esse careca do INSS ele não é bolsonarista, não, ele é lobista. Ele é governista. O que é isso? Qualquer governo que tiver, ele vai estar infiltrado para poder fazer rolo, para poder fazer bagunça. E não é só o careca do INSS, não. São vários que ficam aqui por conta de fazer lobby e tomar dinheiro do povo. Aí, eu respeito demais a Polícia Federal e acho que a Polícia Federal tem que continuar investigando. Só que eu vi uma matéria da Polícia Federal que estava escoltando um dos investigados até o aeroporto. Esse investigado já está preso. Esse próprio careca do INSS, esse vagabundo criminoso, ele já está preso. Até agora não está preso. Então, acho que é importante a CPMI para a gente apurar tudo. Não é só do governo atual, não. É apurar desde quando começou. É cortar o mal pela raiz. É descobrir de verdade quem são esses canalhas que fazem isso, que está fazendo isso com a população brasileira. A gente precisa dar um basta nessa situação. Então, assim, eu acho que é importante a CPMI, é para dar transparência mesmo. Eu acho que a população, se você fazer uma pesquisa tendo o Brasil aqui, você vai ver que a população brasileira quer a CPMI, e eu acho que a gente tem que ser responsável nesse momento, é ser justo, é esquecer essa questão ideológica de esquerda e direita, não ficar falando que foi o governo atual ou o governo passado, que a gente sabe que tem infiltrados, a gente sabe que tem lobistas, que a gente sabe que tem pessoas de má fé, que ficam por conta de fazer sacanagem, criam essas associações, criam sindicatos para poder... Eu não estou aqui generalizando, não, falando que todas as associações são criminosas, não. Mas a gente sabe que tem muita gente de má fé que cria essas associações para poder fazer isso. E a gente precisa descobrir um por um. A gente precisa pegar um por um. Talvez a gente vai estar ajudando a Polícia Federal a fazer isso. Então, eu acredito que a CPMI é extremamente importante. Até hoje, a gente estava lá na Comissão de Fiscalização, o próprio ministro que está lá hoje, lá, disse que, como pessoa, ele apoia, sim, a CPMI, está gravado isso. O próprio xará do Rogério Correia, que é o Rogério Carvalho, um senador que eu respeito demais da conta, ele mesmo falou que também queria assinar. Contarato também, que é outro senador do PT também, disse que quer assinar. O Jacques Wagner disse na hora da fala dele, que é líder do governo, falando que se precisar de assinar, vai assinar. Então, acho que é importante agora a gente pensar nos aposentados, porque tantos aposentados que é eleitor do Lula, eleitor do Bolsonaro, não é eleitor de ninguém, aposentado de esquerda e de direita, estão sendo lesados. E a gente precisa passar isso a limpo e acabar com isso. Se começou lá em 2016, 2017, que vem até agora em 2025, isso precisa acabar aqui no Brasil aqui, e a gente poder mostrar para a população brasileira quem são culpados. Além de ser preso, Basílio, esses criminosos têm que devolver o dinheiro para a população brasileira. Aqui numa combinação diferente, a gente chamou um senador e um deputado para falar com vocês e debater entre eles, é claro, porque estamos estamos tratando de uma CPMI, né? Uma comissão parlamentar mista de inquérito. Tem um andamento diferenciado. De acordo com o regimento do Congresso, a instalação é praticamente automática. Está escrito lá, automática a instalação, bastando o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, ler o requerimento com tantas assinaturas em plenário. Será que isso vai acontecer? Deputado Rogério Correia, o ministro Volney Queiroz, lá nas comissões hoje, disse que quem denunciou o esquema foi o governo Lula e destacou que as fraudes começaram na gestão Bolsonaro. Então, se neste momento o senhor, vindo de Minas Gerais, assim como o senador Cleitinho, tivesse que responder quem é o pai, qual seria a sua resposta? De quem é a paternidade desse escândalo? Não, veja bem, isso não tem dúvida. Ele iniciou-se com entidades que adentraram em 2019 e 2020, que foram, então, quando inicia o processo de fraudes, onde estas entidades elas passaram a fazer um desconto sem que o aposentado desse o seu aval no desconto. Então, isso começou lá em 2019, portanto, começou no governo Bolsonaro, coincide aí com o que eu disse, com a maldita reforma da Previdência. Essa, sim, foi um verdadeiro assalto, felizmente, nós do PT não temos nada a ver com isso, votamos contra. Aí aparece essa fraude. Essa fraude já era sabida antigamente, vocês viram várias aí, essa reportagem dizendo que, inclusive, servidores do INSS, em 2021, relataram essa fraude à Polícia Federal e, infelizmente, nada foi aberto de inquérito ou foi apurado. E que esses servidores foram ameaçados de morte e deram declaração sobre isso. Então, desde 2021, pelo menos, já havia denúncia, era para já ter tido apuração.
Agora, eu confio no presidente Lula. O presidente Lula ama os aposentados, já mostrou isso diversas vezes. Graças ao presidente Lula, por exemplo, hoje o salário mínimo continua vinculado à Previdência. O presidente Lula não deixa tirar. E já foi a tentativa várias vezes de retirar a vinculação do salário mínimo. Paulo Guedes, o governo Bolsonaro, por exemplo, era a favor de desvincular o salário mínimo da Previdência. Já imaginou onde iria esse salário do aposentado? A diminuição também do valor da aposentadoria, o aumento do tempo de serviço já foi uma outra cacetada nos aposentados. Agora vem essa história da fraude. Então, o presidente, quando vê, ele manda apurar. Então, uma coisa, a gente não tem dúvida. O presidente Lula, sabendo disso, além de mandar apurar, mandou parar o esquema. Então, esse esquema de desconto está paralisado. Só haverá desconto se houver realmente, por parte do aposentado, conforme manda a lei, o aval. E o problema é que a legislação também foi muito alterada, especialmente 2020, 21 e 22, com 3 relatores que eram relatores de medidas provisórias do Bolsonaro. Todos os 3 relatores, 2 eram do PL e 1 era do Republicano, que adiaram também a prestação de conta que a entidade tinha que fazer. Como ela não fez em relação a se havia ou não a anuência do aposentado, isso ampliou ainda mais e várias entidades entraram para fazer esse rombo, então, no INSS. Então, eu não tenho dúvida. A responsabilidade, o início disso, foi no governo Bolsonaro. Se o próprio Bolsonaro sabia ou não, eu não sei. A Polícia Federal talvez descubra isso. Bem, porque o próprio Bolsonaro tem falas dele dizendo: eu sei que tem na Previdência vários rombos, mas não é só lá. Vocês já devem ter visto esse vídeo dele. Então, ele tinha, ao que tudo indica, conhecimento disso. Devia ter feito como Lula, mandado apurar. Então, eu acho que tem mais responsabilidade lá para trás. Mas isso não significa que você vai resolver isso na CPI ou na CPMI. Eu falo que eu fui com o Cleitinho da CPI do golpe. Ali era um bate-boca. Eu estava lá cobrindo os senhores. Eu concluo. No final, terminou que o Bolsonaro era o principal responsável pelo golpe. Isso hoje já não se tem mais dúvida. Mas a CPMI virou um palco de disputa onde você não conseguia aprofundar, sequer chamar as pessoas, de tão radicalizado que ficou. Imagina agora as vésperas da eleição. Eu tenho muito mais confiança. Presidente Lula, Polícia Federal, Controladoria Geral da União farão esse trabalho. E os ministros terão que ir ao Congresso e à Câmara prestar seus esclarecimentos e depoimentos, como foi o Volney, hoje que, aliás, foi muito bem, não faltou com a verdade, foi educado e respondeu a todas as perguntas. Obrigada, deputado. Senador Cleitinho, olha, a gente não pode ser ingênuo. Uma CPI faz mal mesmo para quem é governo da situação. Por mais que tenha esse longo fio, possa puxar ali a colar, CPIs incomodam quem é governo, não quem já foi governo, quem pretende ser governo, quem é oposição. Para você, senador, quem é o pai desse esquema de fraude no INSS? O atual ministro disse que quem fez a investigação foi Lula, mas que o problema começou em Bolsonaro. Quem é o pai? O pai, a gente vai descobrir com a Polícia Federal e com a CPMI. Eu não estou aqui para falar que o pai foi o Lula, ou que foi o Temer, ou que foi o Bolsonaro, não. Como eu disse, um presidente ele não consegue fiscalizar a consciência das pessoas, não. E como eu falei, aqui dentro do Congresso Nacional agora, e vivendo de política, o que a gente mais vê são pessoas mal intencionadas que querem ganhar dinheiro nas custas do trabalhador, nas custas do povo. Então, eu acho que a CPMI ela é importante por isso. E, assim, o próprio Carlos Lupe, que foi exonerado, então não sei por que exonerou ele poderia ter continuado, né, como ministro. O presidente também do INSS, também, que foi afastado, também poderia ter continuado também como presidente. Tocou o presidente também. Eu não sei por qual motivo, então, já que está tudo certo, tudo ok. Inclusive, o Carlos Lupe foi até muito homem. Ele fala na entrevista dele, falando que, não, eu sabia. Chegou falando para nós aqui que tinha fraude, e eu não fiz nada. A verdade foi, eu não fiz nada. Então, com isso, foi até exonerado. Então, se estava tudo certo, tudo perfeito, estão falando que veio do governo Bolsonaro, o governo atual também prevaricou, porque já estava sabendo desde 2023
servidores denunciando, falando que estava tendo esse desconto, né, indevido, e não fizeram nada. Então, eu acho que a gente precisa pegar os verdadeiros culpados. E eu não estou aqui para falar quem que é o pai, não, se é o presidente. O próprio presidente Bolsonaro, dando entrevista, disse, o Bolsonaro, aqui pode fazer a CPMI, pode investigar de 2019 até agora. Quer dizer, o próprio Bolsonaro, que era o presidente do passado agora, né, está pedindo para ter a CPMI. Eu acredito que é para isso mesmo. A Polícia Federal está fazendo o trabalho dela. Até agora não vi ninguém preso, porque está escancarado, escandaloso tudo que está acontecendo. E algumas pessoas já deveriam estar presas já na cadeia e não está na cadeia. Então, eu acho que a CPMI só vai agregar, só vai ajudar a gente descobrir quem são esses canalhas vagabundos que roubaram dinheiro público. Inclusive, lá nessa convocação na Comissão de Fiscalização hoje, eu acho que a gente tem que fazer, como parlamentar, eu e o próprio Rogério aqui, Correia, ele como deputado federal e eu como senador, é a fiscalização e a legislação. Então, o que a gente precisa fazer, primeiro, é fiscalizar para acabar com isso, para cortar esse mal pela raiz e acabar com isso. E outra coisa que a gente precisa fazer para que isso não aconteça mais também, para que não tenha mais fraude, eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho nada contra sindicato e associação. Só que eu quero que seja democrático. Eu até entreguei um projeto para o ministro, para o atual ministro, e ele, na minha resposta, ele pega e fala comigo que o meu projeto, ele vai estudar esse projeto, que é simples o projeto. Volney, é acabar para o o ministro desconto. Volney. É isso. Eu vou terminar, vou finalizar. É acabar o desconto. O aposentado que quiser, né, que seja descontado o salário dele, ele vai até o sindicato, até a associação e peça a associação, o sindicato para descontar. Então, meu projeto é muito simples, acaba com desconto. É só se o aposentado quiser, ele vai até o sindicato, que a gente pode fazer uma pesquisa nacional aqui, vocês vão ver se os aposentados querem que tirem dinheiro do salário deles, que eles custaram a ter e agora receber. Eu garanto para vocês, se falar para todo aposentado do Brasil, falar assim, ó, vai lá no sindicato agora para você falar para eles que vocês não querem mais que desconta. A fila lá vai estar cheia. Vai estar lá todo mundo para falar assim, eu não quero que desconta mais não. Então é só escutar o povo, é só escutar os aposentados. E eu acredito que eu vou ter apoio desse projeto aqui, não só da oposição, não, da base do governo. E eu podia muito, como toda humildade que eu tenho, que o governo mesmo pudesse trazer esse projeto aqui, que eu faço questão de apoiar. Agora a gente vai para o próximo bloco. O presidente Lula sonda o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, sobre o interesse dele em assumir o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. E o grande debate quer saber: Boulos em um ministério ajuda na popularidade do governo? Daqui a pouco a gente fala disso e muito mais. O presidente Lula sondou o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, sobre o interesse dele em assumir o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A apuração é da âncora Tainá Falcão. O parlamentar sinalizou a aliados que está disposto a virar ministro na vaga ocupada atualmente pelo petista Márcio Macedo. O convite deverá ser formalizado nos próximos dias. Lula e Boulos, inclusive, viajaram juntos ao Uruguai para participar do velório do ex-presidente José Pepe Mujica, que morreu na terça-feira aos 89 anos. A avaliação de Lula é que Boulos deverá ajudar no contato com o eleitorado jovem e na reaproximação do governo com movimentos sociais. Inclusive, esta é uma das missões, uma das características dessa pasta, a Secretaria-Geral da Presidência da República, que é ligar o Palácio do Planalto com os movimentos sociais. Com a cara de Boulos, será que vai dar certo? Cleitinho, a possível entrada do deputado Boulos no comando desse ministério ajuda na popularidade do governo? Basílio, eu acho que, como eu sou oposição ao governo, eu não sou base, quem vai ter mais propriedade para falar sobre isso é o próprio Rogério Correia, que está lá dentro do governo, né, que sabe o que está acontecendo. Eu não sou hipócrita, como eu sou oposição, eu não sou de ficar frequentando o governo, né? Então, assim, eu sou oposição hoje, então tem que ser oposição. Eu acredito que quem vai ter mais propriedade para falar se o Boulos pode agregar vai ser o Rogério. Mas, na minha visão, o que eu estou vendo é o seguinte, é mais para poder prestigiar o partido do PSOL. Lá no Senado não tem senadores do PSOL, mas lá dentro da Câmara tem, e eu vejo, da maneira que eu vejo pouco, eu fico mais no Senado, eu vejo mais o PSOL sendo mais independente. Eu acho que no caso, o presidente Lula está querendo fazer, não é nem pela questão do Boulos. Para mim é uma questão mais de prestigiar o partido, porque o PDT,
que estava como base e depois que exonerou o Lupe, eu achei isso uma palhaçada, uma covardia. Eu falei isso aqui já publicamente, falei isso na tribuna. Eu achei de uma tremenda covardia. Quem errou foi o Lupe. Quer dizer, então agora ele saiu, foi exonerado, então o PDT, que não tem mais ministério, já não é base mais, virou independente. Então eu acho que para fortalecer, vendo a política, para fortalecer a base dentro do governo, eles vão prestigiar o PSOL com Boulos, que eu acho que não vai agregar em nada. Deputado Rogério, puxando aqui o gancho do senador Cleitinho, será que é para fisgar o PSOL ou a entrada do deputado Boulos no comando de um ministério vai mesmo ajudar na popularidade do governo? O PSOL já é base nossa lá na Câmara, né? No Senado não tem senador, mas é uma base importante na Câmara, embora uma bancada menor do que outras bancadas. Se fosse para agradar a bancada, provavelmente o presidente Lula escolheria outra. E o PSOL já é da nossa base, tem inclusive o Ministério dos Povos Indígenas. Aliás, uma ministra, né, que merece todo o nosso respeito e que tem feito um belo trabalho. Aliás, deixa eu fazer um parêntese aqui, né? O povo Yanomami, quanta diferença, hein? Conseguimos finalmente tirar aquele pessoal que está da mineração lá desde o Bolsonaro, estragando, poluindo o rio, e os Yanomamis que estavam morrendo de inanição, um verdadeiro genocídio. Hoje, vocês viram a reportagem que saiu outro dia, é completamente um quadro diferente. Então, o PSOL já faz parte e contribui muito com a nossa ministra dos Povos Indígenas. E agora, o Boulos ele tem uma característica de reunir muitos movimentos sociais. A Secretaria-Geral da Presidência, na nossa concepção, é para unir os movimentos sociais e eles terem voz dentro do governo e do país. Quando a Secretaria-Geral, nós voltamos a ela com o ministro Márcio Macedo, quem mandava lá dentro eram os generais e os militares. Estavam todos lá dentro da Secretaria-Geral da Presidência. Tem, inclusive, aquele que participou lá com várias ações golpistas e um deles está, inclusive, preso, né, que era um dos mais radicais que estava lá dentro. Essa era uma característica a participação dos senhores. Era uma característica do governo Bolsonaro. Agora, com o Boulos, vai ser uma característica dos movimentos sociais e populares. E eu acho que o Boulos tem bastante experiência, vai nos ajudar bastante neste caso. Então, é bem-vindo o Boulos, com certeza vai nos ajudar muito. Com a palavra aí, um petista, né? Porque sairá um ministro do PT para entrar alguém de outro partido. Será que é a engenharia de momento? Será que vai dar certo? A gente trata disso em outro grande debate. Hoje o nosso programa teve sotaque mineiro. Quero agradecer aqui o senador Cleitinho, o deputado Rogério Correia, porque o nosso grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos nossos deputados e senadores comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN Brasil. Uma ótima noite a todos. Pense bem, pense CNN.